Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, cara expressional. Mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde do dia 25 de maio de 2021. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, capital da Suíça, onde no full central da Europa são 19 horas e 22 minutos. Não só confia, como quer fazer todo mundo confiar com um discurso contrafático no Comitê de Negócios da Burguesia, Negócios Lícitos e Ilícitos. Boa tarde, Nudurix, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Boa tarde, Rômulos, estimados expressionautas. Belíssimo a lembrança aí de Bertolt Brecht, né? Perguntas de um operário que lê. Né? Tantas perguntas. O Bertolt Brecht é um mestre da dialética. Sua dramaturgia e seus poemas é uma coisa extraordinária, muito bem lembrado aí, Rômulos. Veja, você pergunta, o que mudou de 2015? Essa é a pergunta. Mudou simplesmente uma coisa: Jair Bolsonaro é presidente da República. É isso que mudou. E, claro, você já antecipa, né? Quais são os argumentos? Eu sempre quero dizer aqui para os expressionautas, o Antônio Gramsci, que eu leio, mas não é assim a minha leitura preferida. Ontem, por exemplo, eu estava revisando até tarde o segundo tomo da História da Revolução Russa do Trotsky, que é um grande escritor. Eu fui lá, eu queria dissipar uma questão e sobre a questão agrária e sobre várias coisas, né, para as comparações. Então, a gente fica revisando a literatura e vai vendo as coisas. O Gramsci tem uma sacada, ele diz: há que ser justo com os adversários e tomar deles os melhores argumentos. Eu sempre peguei isso como um mandamento fundamental. Nesse caso, não são nem adversários. Eu fiquei observando, a partir da linha aqui editorial do Duplo Expresso, por que essa súbita mudança de argumentação, tanto do Marcelo Freixo, do Chico Alencar, o PSOL, assim, vamos falar uma linguagem mais concretamente, costeando o alambrado, querendo dizer, olha, temos que ver. Eu fui ver os argumentos, assim, respeitando os argumentos dos meus correligionários de partido, digamos assim. E qual é o primeiro argumento? O primeiro argumento é que o Bolsonaro quer, com isso, levantar suspeitas sobre a eleição, porque ele já está prevendo uma derrota ou, no limite, ele quer desacreditar o atual sistema. Isso é dito verbalmente. Eu fiquei estarrecido, Romulo, porque é óbvio que Bolsonaro é contra o atual sistema político, e eu também sou. Eu digo claramente que eu sou contra o atual sistema político. Não. Nildo, Bolsonaro também. Lamento, não tenho nenhum problema. Eu sou a favor da Revolução Brasileira e do socialismo. Mas Bolsonaro... pois é. Mas aí tem vários deputados, vereadores, que não são do meu partido, do PSOL, que não são a favor da Revolução Brasileira, querem democratizar o sistema, fazer um capitalismo melhor, com direitos sociais, todas essas conversas, mas a Revolução mesmo não quer. Não querem. Eu sei que não querem. Não porque eu converso com eles, pelo que eles fazem. Eles querem continuar sendo parlamentares. Um exemplo clássico aí é o exemplo do João Willis. Era um queridinho do PSOL, era um queridinho do Rio de Janeiro, era um queridinho do Big Brother e da Globo, que já está lançando outros aí, etc. Peraí, tem que entrar em defesa do meu estado. João Willis, bom, tudo aqui a gente coloca qualificações e restrições ao resultado nominal do TSE, TRE no caso. Mas nas últimas eleições, aí o pessoal do PT viu, agora vai, estamos com o João Willis filiado. Bom, nas últimas eleições, o João Willis teve 20 mil votos. A última vez que ele se elegeu, ele se elegeu, como aliás toda a bancada do Rio de Janeiro, com a votação nominal, aparente, do Marcelo Freixo. E aí ele, depois de ser eleito, desistiu do mandato, e aí caiu no outro que teve 5 mil, né, o marido do Glenn Greenwald, o Nildo. E ele teve 144, terminou com 20. Ele estava em queda acentuada. Mas veja, aí eu disse assim, mas o Bolsonaro quer desacreditar o sistema? É claro, o Bolsonaro é inimigo declarado do sistema.
O Bolsonaro quer um tipo de Estado policial em que ele é a autoridade máxima e que vai mandar fechar o duplo expresso e me fuzilar. É, claro que ele quer isso. Só que é uma coisa que ele quer. Então, o argumento de que Bolsonaro quer desacreditar o sistema, ele está desde 2018 fazendo isso. Exatamente porque ele quer desacreditar o sistema, é que nós precisamos da auditoria completa e do voto impresso. Qual é a garantia que nós temos? Só temos essa, é o inverso. Eu estou usando aqui a dialética de Bertolt Brecht para seguir na toada do teu poema. Quer dizer, qual é a alternativa que nós temos? Um sistema que seja completamente sob controle, que para mim, eu já disse aqui várias vezes, é o exemplo venezuelano, que é naturalmente detestado por todos. Então, eu digo, o sistema venezuelano é muito próximo de um sistema que nós poderíamos considerar ideal e que não há razão nenhuma para que a gente não avance aqui. A segunda questão, Rom, bom, o que mudou? Mudou que em 2015 o governo era petista, tinha uma direita tucana que supostamente ia tomar a presidência em 2016 e que, naturalmente, operava dentro da lógica do sistema petucano. E nós, mais à esquerda, supunhamos que uma das questões que a oposição tucana ao petismo poderia fazer era o questionamento do resultado eleitoral, porque eles iam para a quarta derrota numa eleição presidencial. Nenhum partido suporta, partido burguês, como o PT, como o PSDB, suporta a quarta derrota. Eles precisam ter o orçamento na mão para manter fidelidades, carreiras políticas, etc. O ethos dos políticos vulgares. Né? Então, mudou isso. Agora, o que mudou mesmo, meus queridos expressionautas e meu camarada Rômulo Maia, o que mudou mesmo é que, eu estava lendo ontem o Trotsky, eu dizia, e se a gente vê na história da Revolução Russa, da Alemanha, na história do governo de Salvador Allende, na estratégia da Revolução Cubana, na estratégia nicaragüense da Frente Sandinista, da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, o que caracteriza a esquerda é o apreço pela polêmica. O apreço pela polêmica, o apreço teórico. E a nossa esquerda, ela pegou uma derivada do Machado de Assis, que o Machado de Assis tem um texto que chama Tédio à Controvérsia. Os expressionautas podem buscar aí. Tédio à Controvérsia. Está lá naquele livro que é o Espírito de Nacionalidade. Vamos lá, busca, não está lá. E todo mundo virou machadiano. Tédio à controvérsia, exceto a controvérsia a baixo nível. Essa que não toca nos pilares da dominação. E por que isso está incomodando? E esses malabarismos do Marcelo Freixo e de outros tantos aí, e até o Chico nesse aspecto, é o seguinte: o que importa que Bolsonaro esteja defendendo a nossa tese? Qual é o problema do voto impresso? Eu não acredito, não só nas eleições, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal de Justiça, no Congresso Nacional, no Estatuto da Presidência, nesse sistema político que está podre. Depois eu quero falar aqui das decisões do STF hoje e da semana passada, que são verdadeiramente escandalosas. Um Supremo como esse é um Supremo da indecência e é um Supremo do assalto ao Estado em favor dos capitalistas. Como é que eu vou defender esse sistema? Ah, Nildo, mas o Bolsonaro ataca o Supremo por razões distintas. Ora, somente a polêmica, o estabelecimento de uma raia muito definida, as razões pelas quais eu ataco esse sistema político e as razões pelas quais o Bolsonaro ataca. O problema da esquerda é que ela é bom moça, é uma boa moça, bom mocismo, quer ser simpático, quer se reproduzir em termos eleitorais e não está entendendo a dialética fundamental do nosso país, que é Bolsonaro ataca o sistema político concreto e defende um regime policial. Nós atacamos esse sistema político aqui e eu não faço a defesa abstrata da democracia. Se você escutar o Marcelo Freixo falar, ele faz uma defesa abstrata da democracia.
A democracia, como se a democracia fosse um valor universal, como pensava Enrico Berlinguer lá do eurocomunismo, na Itália, no Partido Comunista Italiano. Nem na Itália e nem aqui. O que é? Como é que a democracia vai ser um valor universal se a Europa, Romulo, foi infestada do nazifascismo e de todo quanto é regime que colocou o homem à beira da barbárie? E nós aqui na América Latina, como é que vou acreditar em regimes democráticos se nós convivemos com todas as modalidades passadas, presentes e possibilidades de futuro de terrorismo de Estado? Então, esse pessoal que defende a democracia abstrata está validando o atual sistema político, as decisões do STF, as decisões do covil de ladrões, a impotência da CPI, o cinismo da imprensa, o poder econômico dos empresários, dos capitalistas, a estrangeirização da economia, a falta de domínio do território, a ausência de ciência e tecnologia, o colonialismo cultural. É esse sistema que valida. Eu sou radicalmente contra esse sistema, por isso que eu defendo a Revolução Brasileira. E os parlamentares ficam aí, em nome da defesa abstrata da democracia, valida esse sistema que tem cada vez mais repúdio do povo. O povo brasileiro, Romulo, e meus queridos expressionautas, tem um ódio mortal e crescente do sistema político. Esse mesmo sistema político que levou ao resultado da Convenção Constitucional lá no Chile, que nós vamos falar depois, e a posse de Guillermo Lasso, um banqueiro de direita no Equador ontem. Essa gente, de ambos os lados, de signos opostos, navegaram ambos na mais absoluto repúdio ao sistema político atual. Repudiar esse sistema político, meus caros expressionautas, não significa defender uma ditadura. Significa dizer que esse sistema político, como o Rômulo recordou aqui, o Estado é o Comitê de Negócios da Burguesia, aquele Congresso Nacional é um covil de ladrões, vou repetir, um covil de ladrões, que não merece o menor respeito, e o Supremo Tribunal Federal está assaltando o Estado brasileiro em favor dos capitalistas. Como é que nós vamos ficar aqui dando brilho para essas instituições? As instituições estão todas apodrecidas. E é isso que está orientando, então, esse comportamento errático, ou essa forma de se desculpar em tudo. A esquerda não tem que se desculpar, a esquerda tem que afirmar suas convicções, não com malabarismo parlamentares, e nem com a tentativa de ficar bem com todo mundo. O Brasil, nas lógicas das situações extremas, aqueles que querem ficar bem com todo mundo vão desaparecer da cena, porque a cena é da radicalização, e a direita está montada nisso. Agora, o que acontece finalmente, Rômulo? A conta é impressionante, Rômulo. Sabe o que todo mundo acha que está? A vida está decidida, viu, Rômulo? Está decidida, sabe o quê? O Lula tem seus direitos momentaneamente restituídos, ele será o candidato contra Bolsonaro, ele derrota Bolsonaro e a vida volta ao normal. Esse é o cálculo. É um cálculo para lá de ingênuo e perigoso. É um cálculo nefasto, um cálculo que não tem arraigo na realidade brasileira. 2022 está muito longe. Muita coisa vai acontecer até lá. Muita coisa. Tem uma crise econômica no meio, uma crise política no meio e uma iracúndia. Quero reafirmar isso com a mais absoluta convicção. O povo brasileiro está alimentando uma raiva do sistema político que vai se expressar nas próximas eleições. Mas já está se expressando no cotidiano. Dia 29, todos nós vamos sair às ruas. Um mega protesto. Eu vou em favor do impeachment para tentar movimento de massa. Não sei o que vai dar. Eu sei que impeachment não dá. Essa semana, Ramos, entrou o 120º pedido de impeachment no Senado. São 120. E o Rodrigo lá sentado em cima. Quer dizer, sem movimento de massa, não tem impeachment possível, está tudo tranquilo. O programa econômico ultraliberal está avançando como uma maravilha para a burguesia brasileira. Então, essa é uma situação muito clara. Agora, o povo está alimentando, o ódio do povo ao atual sistema político apareceu em 2018. E foi, meus caros expressionautas, capitalizados pela direita, foi a direita brasileira, através desse proto-fascista, que vocalizou a ira do povo contra o sistema político e venceu as eleições.
já tinha aparecido em 2013, em 2016, em 2018, sob tonalidades diferentes. Quem capitalizou essa rebeldia, essa iracúndia, esse ódio, essa raiva? A direita. Por quê? Porque a esquerda estava fazendo a política do paz e amor. Ora, francamente, isso é de uma falta de responsabilidade política, histórica, completa. A sociedade é nossa, capitalista, é atravessada pelo conflito de classe. E na periferia subdesenvolvida, mais ainda. Isso é um monstrengo. O capitalismo dependente é um monstro, como dizia o meu mestre Rui Mauro Marini. É um monstro. Isso aqui é uma brutalidade. Isso aqui já é uma brutalidade. Isso aqui é inaceitável sob qualquer ponto de vista. Por isso que eu me afasto do pessoal keynesiano que tem um certo orgulho burguês. E faço uma crítica, porque eles não entram nas entranhas desse sistema que mata, que consome, que compromete o futuro, que tem desprezo pela juventude, pela infância, pela velhice, que mata na casca o talento brasileiro, que é um moinho, uma máquina de comer gente, como recordava o Darcy, a frase não é dele, mas ele recordava. Então, veja, nós não temos que ficar contemporizando aqui. Ô, Nilson, esquerda... quem que veio com essa história do mundo ao moinho primeiro? O Darcy Ribeiro ou o Cartola? Não, o Cartola deu um tom poético, né? É uma linda música, né? Feita para a filha dele, parece que é para a filha dele. Linda essa música. É um samba dos melhores do Cartola, né? Essa é uma beleza. Letra e música é uma beleza. Aquela simplicidade poética do Cartola é uma delícia aquele samba. Agora, veja, eu acho que essa é a situação. Então, Romo, eu concluo o seguinte, são nessas pequenas coisas e nas grandes que nós estamos vendo o seguinte, falta no Brasil uma esquerda. Lamento concluir, estimados expressionautas, a esquerda que nós temos, ela é uma esquerda liberal, dominada por um liberalismo de esquerda, e não está à altura da crise que nós estamos sofrendo. E que é uma crise que está cobrando uma definição. Se a esquerda não aparecer com a grandeza que o momento exige, a direita mais vagabunda, mais medíocre, mais violenta se impõe. A luta de classe numa sociedade capitalista periférica não admite soluções humanas, nem tranquilas. Se nós olhar para a nossa história, as soluções, a nossa no Brasil e também da Pátria Grande, ela não admite soluções tíbias, de conciliação sempre com uma dose tremenda de violência, de domínio, de alienação. E é o que está em curso no Brasil. Então, a esquerda começa, até mesmo na questão da urna eletrônica, exibir suas vacilações, suas misérias, suas omissões, e não definir claramente. Eu não tenho problema nenhum, eu estou dizendo aqui, o STF é uma vergonha mundial. Eu sei que no outro lado está lá o filho do Bolsonaro querendo mandar 2 cabos para fechar o STF. Não é minha proposta, mas isso eu quero comentar aqui, Romo, se você me permitisse. Hoje saiu no jornalão burguês aqui, ó, que eu leio todo dia, uma matéria que é o seguinte. Há cerca de uma semana, Rom, o Supremo finalizou um caso que é chamado o seguinte, a tese da década, a tese do século, que é o seguinte, os capitalistas devem ICMS, eles contratam escritórios de advocacia, especialistas tributários, contestam, ficam litigando lá durante anos e, finalmente, decidem a causa. E o Supremo, aqui, com a dona Carmen Lúcia, né? Tá bonita aqui a ministra, decidiu, agora, quando é que foi isso? Dia 14 de maio, decidiu que esses créditos, que esse débito do ICMS não devia incidir sobre o PIS e o CONFINS, e, portanto, as empresas que entraram até 2017 têm direito a créditos tributários. É uma soma, Rômulo, bilionária. E quem é que ganha? A Petrobras Distribuidora, a Vale, a Vivo, a Braskem, a Claro, a Ambev, a TIM,
a Ultrapar, a Viva Varejo, a Klabin, a Lojas Riachuelo, a Magazine Luiza, a Lojas Renner, são bilhões. E agora, a partir daquela decisão do STF, que dá crédito para as empresas, que elas têm débitos fiscais com o Estado, e elas vão agora amortizando ao longo do tempo, quer dizer, não vão pagar mais imposto aí por uns bons anos. Hoje, o tribunal vai ter que decidir sobre aquilo que vocês, juristas, chamam de modelação dos efeitos. Então, nessa modelação dos efeitos, Ron, o jornalão burguês hoje, olha, veja que não é matéria, não é um umbrella deal. Vocês têm que ir lá no cofre, buscar. Tá no jornal, porra. Eu fico louco com esses políticos que ficam falando de leite condensado, de não sei mais o que, etc., e esquece bilhões. Sabe quanto é que é a conta agora, Ron? Agora eles vão fazer uma nova análise, porque os impostos incidiam também sobre férias, legislação trabalhista previdenciária. O cálculo é que pode render, sem a associação, olha, eu vou dar a fonte, hein? A Associação Brasileira de Advocacia Tributária estima que as empresas deveriam pagar entre 80 e 100 bilhões. E o STF vai provavelmente anistiá-las. Rômulo, 100 bilhões. Eu não estou falando de R$600 do auxílio emergencial. Eu estou falando de 100 bilhões. Eu convoco todos os que estão aqui no Duplo Expresso, vá lá no Twitter do seu deputado, do seu senador, do seu prefeito, etc., e veja sobre o que eles estão falando hoje. Isso aqui que é 100 bilhões. A esquerda se especializou, essa esquerda liberal, em tocar nas pequenas somas, Rômulo, nas pequenas coisas. O leite condensado do Jair Bolsonaro. Ele sumiu lá, será? Um tal de leite condensado. O não sei o quê, a lacração do Felipe Neto, não sei o que, tudo. E cada decisão do Supremo é uma colher, Rômulo, 80, 90, 100 bi. Cada vez que esse Supremo reúne, ele anistia os capitalistas. E hoje, o jornalão também está dizendo aí que o governo está preparando um pacote tremendo para apoiar as empresas que se endividaram. Essas são as questões essenciais. A economia política, Rom, desapareceu do diagnóstico da esquerda. É uma esquerda moralista. Isso tem a ver com algo muito perigoso. Eu quero deixar aqui, sobretudo, para os petistas que nos escutam, porque eles têm um profetinha aí, que é esse tal Gessé Souza. E todos os livros do Gessé Souza, ele tem um postulado. Vamos acabar com o marxismo, porque o marxismo é economicista. 100 bi, economicismo. Aí sabe o que ele fala? Temos que fazer hierarquização moral. Aí virou a política, se reduziu a moral. A moral é o quê? A defesa dos injustiçados, dos pobres, dos discriminados, etc. e tal. E as saídas? As saídas são cotas, participações, políticas públicas, todas elas muito miseráveis, que não atendem a população, a nossa desigualdade, ao contrário, se reproduz. O essencial está sendo esquecido. Aquilo que é o fundamental, a economia política, os assuntos de Estado, os temas da soberania, a política externa. Mas, bom, o camarada Flávio Dino lá apoiou a entrega de Alcântara. Quer dizer, nós temos, meus camaradas expressionautas e Rômulo, que voltar a discutir aquilo que é o essencial na economia, na política, no Estado e na cultura. Aquilo que é fundamental. Não se ocupem de quinquilharias. Eu acho que esse é o problema. E no caso das urnas, o argumento, finalmente, que eu acho realmente espantoso, é a ideia de que o Bolsonaro quer com isso desacreditar o sistema eleitoral e a democracia. Mas é claro que ele quer. Ele quer um regime de um Estado policial de alguma maneira. Estão aí 11 mil militares no governo. Os militares estão nadando de braçada. Está uma tremenda contradição lá dentro, acho eu, e vai crescer. Agora, nós, a esquerda, tem que sinalizar uma orientação crítica para o país. O país está sem uma referência crítica no terreno eleitoral, no terreno político, no terreno intelectual, no terreno da cultura. Nós estamos assim, sem referência crítica, Ron. Eu acho que esse é o nosso problema, e daí que o malabarismo dos parlamentares expressa essa debilidade teórica e política de não estar à altura da grave situação brasileira, da gravíssima situação brasileira.
muito grave, e que não está sendo tematizada pela esquerda liberal. A esquerda liberal faz cálculo eleitoral. Vamos votar no Lula, a gente volta para os ministérios, faz alianças com os prefeitos, faz políticas sociais, ganha mais uns parlamentares, e está tudo certo, e vamos tocando. É um mundo da Cinderela. Aliás, não é o mundo da Cinderela, porque a Cinderela, o encanto dela acaba na meia-noite. Esse povo, o encanto não acaba nunca. Eles vão continuar dançando num baile. Lá no México, tinha uma expressão, Romos, queria ter ouvido também nisso, que era el tontito del baile. El tontito del baile é o cara que chega no baile e continua bem borracho, bem bebaço, na maior festa. E ele se esquece que a orquestra já parou, o baile está acabando, o pessoal está saindo. Quando eu penso na situação, na concepção eleitoral da esquerda brasileira, em fazer frentes amplíssimas, que vai entrar todo mundo, eu fico pensando que é el tontito del baile. É uma situação grave. Em perspectiva histórica, Romos, na América Latina, nunca tivemos uma situação com uma esquerda tão sem dentes para morder como nós temos agora. Ô, Nildo, eu também estou numa situação inédita aqui. Eu estou com 3 cachorros ao mesmo tempo no meu colo, não sei o que está acontecendo, que elas vieram me atacar, inclusive estão quase estragando o meu desafio, porque estão aparecendo aqui, eu já passei uma hora, estou passando por cima da tela, o pessoal não vê, ó. Mas eu estou sendo atacado e eu vou pedir, Nildo, enquanto eu vou aqui verificar o que está acontecendo, que elas vieram todas se refugiar aqui, será que alguém invadiu minha casa, eu não estou sabendo, vou verificar aqui. Eu peço que você introduza o assunto da posse, sabe? A gente já comentou sobre isso antes de entrar no ar, da posse, o discurso de Lasso no Equador ontem, que foi prestigiado ao vivo por Jair Bolsonaro. Mas, para concluir a questão da urna, ô Nildo, bom, a gente sempre assim, né? Batemos, vamos trazer uma notícia um pouquinho boa. Mas antes, vamos ver o ruim aqui, ó. Marcelo Freixo, que eu tinha prometido, ó, nas últimas horas, falou, ó, milícia digital pode rosnar... você está falando aí do STF, Nildo, olha aí, ó. Milícia digital pode rosnar à vontade que não mete medo em ninguém. Acionei o TCU e o STF para investigar o uso de dinheiro público por Bia Kicis, a deputada, autora da PEC, para divulgar fake news sobre a urna eletrônica. Engraçado, eu vi muitas perguntas que ficaram sem respostas nesse fio, indagando qual foi a fake news divulgada pela Bia Kicis. Eu não estou passando um cheque em branco na atuação parlamentar do Bia Kicis, mas nesse específico, a campanha pela impressão do voto eletrônico, eu não vi até agora ela falar nada que não fosse baseado em pareceres de técnicos em computação, projetos de lei, inclusive, que contaram com a recomendação de voto do líder da bancada do PSOL, como nós abordamos aqui, inclusive vídeos institucionais do próprio Tribunal Superior Eleitoral mostrando como seria a urna, como seria a impressão do voto. Eu não vi, até posso estar enganado, então por isso eu peço, se é o caso, que o Marcelo Freixo indique, a gente prontamente dará a atualização aqui, mas eu não vi uma fake news, nesse caso específico, da Bia Kicis sobre a urna eletrônica. Eu queria que ele dissesse qual foi a fake news. De repente até seria bom ele publicizar a representação que ele fez e tal, para a gente poder ver qual foi a fake news. Essa questão aí do divulgação, do uso de dinheiro público. Bom, ela é uma deputada, né, e é uma pauta política que está sendo debatida no Congresso. Ela usar a verba dela para discutir no mérito, eu acho que é justamente para isso que se presta esse dinheiro. Agora, eu queria que ele fizesse esse tipo de questionamento ao Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso está usando o dinheiro público do TCU para se miscuir, ele, que é do Poder Judiciário, num debate político que está havendo no parlamento. Aliás, aqui é o contrário, que a gente vê o Marcelo Freixo, mais uma vez, tentando judicializar uma questão que é política, que está sendo debatida na Câmara Baixa do Parlamento nesse momento. Então, assim, é terrível. E aí, concluindo aqui com essa máxima que ele vem repetindo, tentando massificar, aqui, ó, sabem quem também é a favor do voto impresso? As milícias. Bom, enfim, não sei se é o caso. Se for o caso, eu queria saber o que muda concretamente na área de atuação da milícia, porque se ele está dizendo que eles já são apavorados, já votam na milícia, e hoje em dia já estão convencidos, e a pessoa já pode, ilegalmente, se é o caso, e até aqui parece que isso se ocorre, é marginal, filmar a votação eletrônica, o que mudaria na área da milícia com a impressão do voto? Eu quero saber, primeiro, qualitativo, né? Ela está aterrorizada, vai ficar mais aterrorizada. O que a pessoa que está aterrorizada ficar mais aterrorizada se traduz concretamente na atuação dela? E eu queria saber até quantitativo, né? Depois disso, quantitativo. Então, qual é o voto hoje que não está tão apavorado e vota no PSOL na área da milícia, no Marcelo Freixo na área da milícia, que potencialmente vai ficar mais apavorado, né,
com a impressão do voto e por isso deixará de votar. Você vê qual é o quantitativo para a gente passar para o risco grave de a maior parte da população brasileira não acreditar no resultado da eleição de 2022 e em diante. Então, mas como isso vamos mais? Olha, o Datafolha fez uma pesquisa em janeiro desse ano, Nildo, falando o seguinte, que 66% da população brasileira, salvo engano, estou pegando aqui de memória até o fim do número preciso que eu já divulguei nas redes, dos brasileiros desconfiam com maior ou menor grau do reflexo necessário entre a votação eletrônica e o numerinho oficial que a Justiça Eleitoral dá. Era, salvo engano, uma coisa assim, 33% acham que é totalmente fraudada e o outro, um terço, acha que é um pouco fraudada. Então, como assim? Então, a gente tem a maior parte da cidadania brasileira, da população que vota e é votada, dizendo que não acredita em maior ou menor grau nesse resultado. Eu quero saber, então, quantitativamente, porque a democracia, em medida é isso, a gente tem que, né, fazer uma otimização e não há como realizar plenamente todos os nossos princípios e tal. Quem sabe de sopa rosa, inclusive. Pois é, então, se a gente, qual é esse voto marginal na área da milícia, da pessoa que já está muito apavorada, que ficar mais apavorada, é isso que perde com a impressão do voto, Marcelo Freixo, quantitativo. Quer saber qual o percentual disso, não só no Rio, o percentual disso em nível nacional, pegando esse então da área da milícia do Rio de Janeiro, que está muito apavorado, mas ainda vota no Marcelo Freixo, vai ficar mais apavorado, sem como olhar lá na mancha eleitoral. E aí pegar isso e comparar com 66% da população brasileira, ou da cidadania, melhor dizendo, o pessoal que vota, achando que desconfia em maior ou menor grau dessa questão. Isso aí é grave. Mas eu vou deixar uma nota de esperança, Nildo, para concluir esse tema e você poder introduzir Equador enquanto eu vou lá ver o que está acontecendo com a cachorrada. A Sinara Menezes, aquela que usurpou indevidamente, aliás, existe usurpação devida? Não sei. Mas usurpou a expressão maravilhosa de Brizola do socialismo moreno, ela se usurpou e disse que ela é a socialista morena. Bom, de socialismo ela não tem nada, ela é socialite, talvez, ou mais propriamente, com certeza, identitária. E eu não sei, dá para ser identitário e socialista? Aí uma questão que eu não pode comentar depois, já que se dedica bastante, inclusive, acho que guarda relação com esse tema do discurso de Lasso no Equador, fazendo spoiler. Mas a identitária moreno, e a gente chama ela de moreno, não é um erro de gênero, porque ela é mais parecida com o Lenin Moreno, para puxar para o Equador também, do que, evidentemente, com a morena do morenismo é aquela coisa do moreno que aludia o Brizola nessa formulação, porque ela é identitarismo e ela é alguém que fazia e alugava sua pena, alugava seu nome para campanhas da direita, quando trabalhava na Veja e tal, e depois amanheceu à esquerda, sendo que para ela o esquerdismo se resume, em princípio, a identitarismo e liberação da maconha. Aí o que acontece? Ela ontem, até essa pessoa, então, foi e parece que chegou onde a gente está, né, há algum tempo já. Então, Sinara Menezes, a identitária moreno, foi e falou o seguinte, ontem, acho que o campo progressista, vamos saudar, né, assim, enfim, antes tarde do que nunca as pessoas falaram, é o que ela disse, acho que o campo progressista deve considerar a hipótese do voto impresso a partir da urna eletrônica, que ficará depositado no ato da votação. Aí, atenção agora, é preciso pensar desde já no antídoto para esse discurso tolo do bolsonarismo. Calar a boca deles de uma vez por todas, nesse sentido. Por que eu falei assim? Não, né, atrasado um pouco. Porque eu falei isso, Nildo, apenas, eu já vinha falando antes, né, mas como o assunto ganhou atenção, nesse momento eu usei, né, é que nem o judô, eu usei a neve que estava no Salgueiro Chorão contra o pessoal que estava atacando aí essa questão. Eu falei, então estava totalmente em voga no debate na rede social a história lá da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. E o pessoal falou, olha aí, o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa e tal. Aí eu usei, né, que o pessoal estava querendo falar disso. Aí eu falei, então o que o pessoal dizia nas redes sociais? Bolsonaro se prepara para fazer em 2022 o mesmo que o Trump, invalidar uma derrota e tal, como falou aqui, né, agora em maio, final de maio, a Sinara Menezes, identitária moreno. Aí eu falei, bom, é verdade isso? Que tal aprovar, então, a impressão do voto e o código aberto na programação da urna eletrônica para tirar preventivamente esse argumento dele? Faltam apenas 2 anos, afinal. Bom, faltavam, né? Já passou aí 4, 5 meses desde que eu coloquei isso aqui. E perguntava, quem tem medo da impressão do voto, né? Então, olha, eu publiquei isso no dia 8 de janeiro de 2021 e aparentemente... não, esse aqui é meu prato, meu almoço. Não, é outra coisa aqui, Aparentemente... Agora, em 25 de maio, finalmente, a Sinara Menezes, identitária moreno, chegou a essa conclusão. Vamos ver se ela consegue, por exemplo,
influenciar o Marcelo Freixo para que ele pare, né, de ele sim divulgar fake news, ou ajudar pessoas a ficarem na confusão. Eu até peço, se ele aqui identificar alguém da assessoria, qual seria a fake news disseminada sobre a urna eletrônica por Bia Kicis, a gente dará prontamente o registro até o fim do programa. E o Dorix, que história é essa aí do Equador que você disse que se mudasse o nome, tirasse ali, né, desidentificasse o discurso, alguns trechos poderiam ser colocados na boca de parlamentares do seu partido, meu Dorix? O Rômulo e meus estimados expressionautas, eu há muito tempo defendo uma tese que eu queria esclarecer novamente. O que eu chamo de identitarismo, é preciso ter clareza do que é isso, é uma esquerda que julga que pode acabar com a discriminação racial, com a discriminação em relação às mulheres, com o racismo em relação aos indígenas e à população negra brasileira, que pode acabar com a desigualdade, etc., dentro dos marcos do sistema. Eu digo rigorosamente que isso não é possível, só é possível no socialismo e no bojo da Revolução Brasileira. Aí me responde, Nildo, mas essa busca da identidade, do reconhecimento, que a Globo pratica, que a CNN pratica, que a Magazine Luiza pratica, que uma parte dos empresários praticam, ela é uma forma de engajar pessoas na luta política da esquerda. Eu digo não. Eles dizem sim. Por quê? Porque eles supõem que a pessoa, vamos supor, uma mulher que descobre o feminismo, que é sempre uma expressão burguesa, sempre, vou repetir, o feminismo é sempre uma expressão burguesa, o feminismo, ela começa na luta contra a opressão do macho, do homem, do marido, do namorado, dos homens em geral, e depois ela começa a ver o sentido da política, descobre uma totalidade e assume a revolução. E eu digo exatamente o contrário. Toda essa agenda foi colocada aqui para impedir a revolução. No movimento negro brasileiro, ele é majoritariamente liberal. O movimento LGBT, ele é abrumadoramente liberal. A luta das mulheres é majoritariamente liberal. A luta dos indígenas é majoritariamente liberal. Então, veja que nós estamos numa situação em que é muito clara o que está acontecendo. Agora, veja, as pessoas dizem, mas Nildo, você ignora o feminicídio? Como que eu vou ignorar o feminicídio? Você ignora o racismo? Ao contrário, eu afirmo todos os dias que esse sistema expressa sua violência de dominação burguesa em todas as formas, as discriminações raciais, sexuais, religiosas, de tudo quanto é tipo. A concentração da terra, a violência contra os camponeses, os tribunais dando sentenças contra os trabalhadores urbanos, rurais, no abandono da nossa infância, no abandono da velhice, que é cada vez mais desassistida no Brasil, porque não vai mais ter mais nenhum sistema de seguridade social, etc., com a escola degradada, com a saúde degradada, sempre foi assim em todos os governos. Então eles dizem, mas, bom, então qual é a saída? Bom, eu digo, essa pauta, essa é a minha primeira observação. Segundo, eu tenho dito aqui no Duplo Expresso, escrevi em vários locais, a direita vai se apropriar de toda essa agenda. E nós já temos aí banqueiro defendendo a ecologia, nós já temos empresários defendendo cotas para empresários negros, como a Magazine Luiza, por exemplo, que se pavoneou como quase uma molécula de justiça social num vale de lágrimas interminável. Então, veja, Nildo, mas a situação não é... Não, a luta pela emancipação feminina, a lá Bebel, Krupskaya, Alexandra Kollontai, na Rússia, etc., isso é uma coisa maravilhosa, mas isso não pode ser conquistado aqui com as quinquilharias que nós temos por aí. Eu digo muito claramente, porque a emancipação feminina só pode ser considerada no contexto de uma emancipação humana. Marx já escreveu isso na questão judaica, está muito claro. Agora tem um pessoal que se pavoneia, querendo ficar simpático, ganhar currais eleitorais, flertar com a emancipação. Eu tenho uma crítica disso. E eu dizia sempre, agora para entrar na questão do Equador,
que essa agenda ia ser capturada pela direita, e na última eleição já foi, e na próxima, na eleição municipal agora já foi, e na próxima será mais ainda. Eis que ontem, tal como hoje, antes de entrar aqui, eu assisti uma conferência do Andrés Manuel Lopes Obrador ao vivo. Ele está recebendo Alberto Fernandes lá no México hoje. Então, eles estão discutindo coisa. E ontem eu assisti, e quero dizer para os expressionautas que não é uma tarefa precisamente agradável, né? Ler Bertolt Brecht é muito melhor do que ficar assistindo 1 hora de Guilherme Lasso, que é um banqueiro de direita. E o que ele defendeu? Eu estava dizendo para o Romo, se você fechasse os olhos, abstraísse o Equador, tu ia observar que grande parte do que ele disse é praticado pela esquerda liberal aqui. O que disse Guilherme Lasso? Primeiro fez uma defesa, primeiro quero dizer para vocês, hein? Quem é que foi lá na posse? Por que isso é importante para nós? Estava o presidente da República Dominicana, o presidente do Haiti, o vice-presidente do Uruguai e o proto-fascista Bolsonaro. Só. Ninguém mais. Todos os demais mandaram o representante do corpo diplomático, que é uma linguagem, você sabe, Rom, muito clara. Ninguém quis participar do Guilherme Lasso. O que Guilherme Lasso disse? Em primeiro lugar, saudou a presença e a presidência da sessão, que foi a indígena amazônica, deputada Guadalupe Iori. Quem é Guadalupe Iori? É uma deputada indígena que era do Pachacuti, que é a expressão partidária da Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, a CONAIE, e que concorreu à presidência contra Andrés Arauz e contra Guilherme Lasso, e que Guilherme Lasso passou por um triz. Por quê? Porque o Pachacuti, teve 17% dos votos, o Iaco Pérez, que era o candidato, solicitou no segundo turno voto nulo e branco. E nós tivemos 2 milhões de votos nulo e branco. E a vitória de Guilherme Lasso foi mínima, por um triz. Por que Pachacuti não quis nenhum? Porque Andrés Arauz era o representante de Rafael Correa, que peleou contra o movimento indígena durante 2 mandatos, em particular no segundo. E eles experimentaram o vice, que era o Lenin Moreno, o Traíra, né, que era da chapa junto. O movimento indígena, não acreditamos em nenhum deles, e, portanto, não vamos escolher aqui qual é o mal menor. Eu acho que atuaram corretamente, mas isso é uma outra discussão. Bem, o Pachacuti fez um acordo com Guilherme Lasso, e Guilherme Lasso votou, a bancada dele de direita, Romulus, expressional, votou para que Guadalupe Iori, do Pachacuti, uma indígena amazônica, fosse a presidente do Congresso Nacional. Então, ele começa saudando a presença da mulher, indígena, etc. Faz um discurso em defesa enfática do pluralismo e da democracia. E eu imaginando ali o proto-fascista Bolsonaro, foi lá para escutar um discurso de direita, e estava escutando quase como se fosse o João Willis falando. Então, estava lá. O que ele disse? Ele convocou, sabe o quê, Romulo? Ele convocou que as ONGs voltem para o Brasil, a defesa das ONGs, para o Equador, a defesa das ONGs. Por quê? Porque o Rafael Correa expulsou algumas ONGs, bem expulsas, diga-se de passagem. Terceiro, Romulo, ele defendeu, sabe o quê? O caráter laico do Estado, ainda que tenha pedido proteção divina para as ações futuras, porque somos todos temerosos. Eu defendo o caráter laico, mas espero que Deus me ajude conduza aqui na República. Aí o Lasso, ato seguido, denunciou, com razão, o feminicídio no Equador e denunciou também a diferença salarial entre homens e mulheres no país andino. Denunciou com entusiasmo total a participação da juventude num acordo nacional e numa conciliação nacional. Fez uma ode ao espírito republicano, porque, claro, eu digo, os conservadores sabem que a república é deles. Então, quando eles defendem o espírito republicano, eu sempre tremo de medo, o Romulo. Quando alguém diz, vou me orientar pelo espírito republicano, eu digo, estamos perdidos, porque aí a coisa vai pretear para o nosso lado. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, olha,
Mas Bolsonaro sentado ali na fila, hein, na primeira. Quero vacinar nos 100 primeiros dias 9 milhões de equatorianos, porque não tem saída fora da vacina. Era uma espécie de reprodução tropical andina de Joe Biden. Nos primeiros 100 dias, vou pôr 100 milhões. Na proporção com o Equador, ele vai vacinar 9 milhões, que é absolutamente necessário, etc. E tal, prioridade máxima. Aí, claro, que ele fez odes ao povo equatoriano como o melhor povo do mundo, mas ele citou duas figuras muito importantes da cultura equatoriana, que é Roldós, o ex-presidente, mas, sobretudo, Jorge Icaza, que é o maior escritor, que é um escritor que retrata como ninguém o mundo indígena. É o escritor, talvez mais publicado de toda a América Latina, publicado em mais de 54 idiomas, as obras de Jorge Icaza. Eu sempre uso esse exemplo, que quem me ensinou foi o mestre Agustín Cuevo, sociólogo equatoriano, que o intelectual, os professores querem ser tudo cosmopolita, ser publicado lá fora. Falando sobre o quê? Falando sobre as coisas europeias e dos Estados Unidos, não é? Viva a diferença, o identitarismo, a identidade, essas bobagens todas que estão por aí. O Icaza fala do mundo indígena, e ele é o mais traduzido de toda a América, 54 línguas. Romos, é um negócio importante. O banqueiro de direita citando a cultura nacional. Bom, agora, ele termina dizendo uma coisa seguinte, olha, quero dizer aqui que eu estou muito contente pela minha trajetória, porque eu lembro dos meus pais, que já não estão mais aqui, me dizendo sempre, Guillermo Lasso, tu estás ao lado correto da história. Quando eu ouvi isso, disse, o lado certo da história, e eu escuto deputados da esquerda, até do PSOL falando isso, que é uma verdadeira, uma arrogância total. O sujeito já, o lado certo da história só pode ser confirmado pós-festo. Nós vamos saber. Agora, o sujeito diz, eu sei que estou do lado certo da história, mas como tu sabes o lado da história? Quem vai julgar a história, você não pode afirmar nada. Isso é uma arrogância, além de ser uma coisa imbecil. Mas as pessoas falam, pô, Nildo, tu tem que ser mais educado. Eu acho isso de uma arrogância completa. Eu estou do lado certo da história. O único que disse isso, que eu lembro, não disse que, mas falou de maneira poética, em circunstâncias dramáticas, foi o Fidel Castro quando escreveu, num tribunal de Batista, a história me absolverá. Dizendo, não importa, vocês me condenam, a história me absolverá. Era uma crença. Mas o Fidel Castro deu a vida em consequência, saiu da cadeia, foi para o México, liderou uma revolução e morreu dignamente. E, aliás, não quis nenhum túmulo, ele queimou uma incineração lá e jogou as suas cinzas, eu acho que em Santa Clara. Acabou. Fidel foi um gigante aqui na América Latina. Então, quando eu observei isso, vi esse discurso de estar ao lado de certo da história, condenou os caudilhos, defendeu a modernização econômica, como recomenda a cartilha liberal, e, claro, pediu uma ampla participação da chamada cidadania. Então, veja que o discurso do Lasso, que é um sujeito conservador, ele incorporou toda essa agenda. É uma novidade? Não, ele incorporou na eleição. Rômulo, expressionautas. Ele não falou isso aqui com um ato, um discurso de natureza demagógica. Na eleição, ele incorporou toda a pauta identitária. O ultraconservador banqueiro Guillermo Lasso já está lá. E vai praticar em consequência. Essa é a minha opinião. Agora, nós temos que entender que toda essa agenda que está aí, uma agenda liberal, em condições de crise, um político ultraconservador de direita, banqueiro, pode assumir plenamente isso. E é o que explica que Armínio Fraga atue nessa toada, que Joaquim Levy atue nessa toada, porque essa agenda não toca nos pilares da dominação burguesa. O que significa que devem ser desprezadas? Não, que tem que ter uma radical transformação no movimento negro, uma radical transformação no movimento indígena, uma radical transformação no movimento das mulheres. E vamos ver que cada movimento é esse. Quando a Articulação dos Povos Indígenas, aqui no Brasil, a APIB, manda uma carta para o Biden, pedindo para que ele interfira nas negociações com o governo brasileiro, em favor dos povos da floresta, dos povos amazônicos, da Amazônia, da questão do meio ambiente, é um absurdo. Eu contestei isso, fui criticado por gente do PSOL,
E eu continuo dizendo que é um erro bárbaro, porque Joe Biden, como todos os presidentes democratas e os republicanos, não conseguem resolver a questão indígena dentro dos Estados Unidos. E tem um personagem, Romulus, expressionauta, dentro dos Estados Unidos, que é Leonard Peltier. Leonard Peltier sofre cadeia perpétua lá dentro dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama, Clinton e Biden podem dar um indulto presidencial. O ex-fiscal geral da nação nos Estados Unidos afirma categoricamente, num texto magnífico, de uma dor imensa, que todo jurista deveria ler, para ver o que é o sistema judicial nos Estados Unidos, que o processo contra Leonard Peltier é de uma aberração jurídica que envolve a CIA, que envolve falsificação de provas, condenação indevida, uma cadeia perpétua para um líder dos povos indígenas lá dentro. Se eles não conseguem resolver lá, como é que eles vão arbitrar aqui de maneira humana? É uma questão básica. Agora, por que se faz isso? Porque se tem uma hegemonia liberal dentro do movimento indígena. Esse é o ponto. E o Guilherme Lasso ontem confirmou essa tese, mas não confirmou como um artifício eleitoral, que ele lançou mão das eleições para derrotar o representante de Rafael Correa. Ele lançou mão no processo eleitoral e ontem confirmou na presidência da República. E já votou numa indígena Amazônia do Pachacuti lá. Iaco Pérez, sabe o que fez o candidato presidencial? Se desfiliou do Pachacuti. E está uma crise gigantesca no Equador. Você veja que com o governo ultraconservador, uma parte dominante do movimento Pachacuti, do partido, está negociando com o ultraconservador. Não está numa oposição radical, de enfrentamento, nada disso, negociação. E eu suponho, confesso aqui só para vocês essa minha crença, espero que vocês não divulguem, que inclusive está tendo uma negociação. Ô Nildo, não tem problema, porque segundo o YouTube, ninguém vai saber, nem eu nem você, olha, tá aí, ó, este vídeo não tem nenhuma visualização desde a publicação, então vai ficar um segredo, nem eu nem você vamos tomar conhecimento, inclusive. Então eu vou falar só para ti aqui, Ron, e aí depois tu não divulga aí. Esse negócio, tu tá baixando a minha audiência, hein, Romulus Maia? Tá complicado esse negócio, eu vou ter que revisar se eu vou continuar aqui nesse duplo expresso. Olha só, eu considero que quando Guilherme Lasso falou em conciliação nacional e etc., Rom, ele está tendo um acordo com o Rafael Correa. Eu considero que aí tem uma possibilidade, e que um ultraconservador, banqueiro, de direita, está tendo que pactar por efeito da crise. Se isso funciona por efeito da crise lá, opa, pensem como a toada aqui no Brasil está diferente. Aqui no Brasil, o protofascista segue dobrando a aposta, violentamente. E a esquerda, liberal, tomada por essas visões ingênuas de Estado, de economia, de classe social e de cultura, ela fica acreditando que nas postagens de Instagram, de YouTube, etc., ela vai resolver alguma coisa. Ela precisa de uma linha política, ela precisa de um programa da Revolução Brasileira. É isso que ela precisa. E ela precisa parar de fazer conta rosadinha, que é o seguinte: o Lula voltou, nós apoiamos o Lula, votamos nele, ele resolve a parada. E aí, em seguida, vem a miséria. A miséria é uma só. A miséria é a da base lulista, petista, cirista, etc., justificando a aliança com Deus e o demônio, que já está aí à luz do dia, para depois dizer, é o possível. Agora é a promessa de que não, nós interrompemos. Não vai interromper o programa de degradação do Estado brasileiro, de aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento, e não vai colocar o país de pé de maneira soberana. Não vai ter o controle da riqueza nacional. Isso é uma fraude que tanto Lula quanto Ciro estão divulgando sem base concreta, na sociedade brasileira. Então, Guilherme Lasso indicou isso. E depois, eu acho que é bom a gente discutir também a situação chilena, que bate numa outra toada, mas, digamos, com outras notas e decibéis numa mesma partitura. Vale a pena discutir, Ramos.
Com certeza, inclusive já tinha encomendado isso antes da gente entrar no ar. Ô Nildo, olha só, o pessoal aqui botou um teto, eles não deixam a gente passar de 1.000 pessoas, pelo menos a gente conseguiu 1.000 curtidas ao vivo, sabe-se lá qual será o número real, já que na contagem está aí marcando quase 1.000 pessoas ao vivo, e eles me dizem aqui que não tem ninguém na totalização. Olha a totalização, né? Então, mais uma vez, hein, você que está vendo ao vivo, você não está escusado da obrigação de voltar no replay quando a gente terminar aqui para colocar o seu comentário com a contagem ali para a gente poder contrastar quantas pessoas são contadas ao mesmo tempo. Ô Nildo, eu vou pedir a participação da galera ao vivo que está nos vendo. Mais uma vez mostrei aqui como estamos zerados. Diga que você existe, você que está vendo ao vivo no replay, para que a gente possa constranger sempre a Big Tech, mostrar como essa fraudulenta, não sem esquecer da obrigação da gente fazer o nosso backup. Por enquanto, o pessoal só tenta enfraquecer o nosso moral e mascarar o nosso alcance real, mas no momento em que isso aqui se torna muito problemático, não tenha dúvida de que a gente será banido, como, por exemplo, já foi o Pepe Escobar lá do Facebook. Então, por isso, você tem que fazer o backup, você tem que ser previdente. Vá para o Telegram, primeiro link aí na descrição, nosso canal, nosso grupo de discussão. E uma coisa que hoje em dia já aparece até pré-histórica, né? O e-mail, a lista de e-mail, lá em duplaexpress.com, a gente tem aqui, ó, no canto direito superior, olha lá, ó, assine o Duplo Expresso, endereço de e-mail. É o nosso custo fixo mais elevado, que a gente paga com gosto, e eu até agradeço a quem pode nos ajudar aí nos diversos meios, né, se tornando membro do canal, ou tornando, sei lá, um patrono no Patreon, agradeço, obrigado, você entra no Ratatá para a gente poder manter, porque não é barato não, essa lista de e-mail, mas a gente faz isso por quê? Porque lá, acabando, o pessoal parindo, a gente vai ter a lista, você não perderá o contato conosco, temos hoje já dezenas de milhares de pessoas que assinam, e toda vez que a gente entra ao vivo, você recebe na sua caixa de entrada. Então, ajuda a gente pelo menos a fazer esse custo valer a pena, se inscreva lá e esteja com o seu seguro anti-Big Tech. A Big Tech que defrauda, e quando isso não é suficiente, perde esportiva e simplesmente bane, decreta a execução digital de quem quer que seja. Nildorix, qual é a sua avaliação aí do resultado no Chile? A gente não conversou desde que saiu o resultado, e em que medida você acha que há lições ali a serem extrapoladas por o Brasil, que terá uma eleição no ano que vem? Bem, Romos, há sempre lições. Essa premissa que você faz aqui, ela é importante que a gente sublinhe no seguinte sentido. As pessoas acham que uma vitória da esquerda num país latino-americano reforça a esquerda aqui, e acha que uma vitória da direita reforça a direita. É errado, completamente errôneo. Todas as eleições, a luta de classes, as disputas eleitorais, sindicais, os conflitos, as manifestações, obedecem a causas nacionais, estritamente nacionais. É claro que nós podemos inscrevê-las num panorama latino-americano, numa tendência latino-americana, mas como a gente sabe com o Marx e com a dialética hegeliana, existem tendências, e as tendências sempre trazem no seu interior contratendências. Então a gente tem que observar com sumo cuidado o que aconteceu no Equador. Eu estou dando aqui um resultado concreto. Toda a pauta identitária foi absorvida pela direita banqueira, que não tem dúvida para ganhar a eleição e para governar, e já tomando medidas concretas. E rachando o partido Pachacuti, que é o partido indígena e de esquerda lá no Equador. Você veja que não é qualquer coisa, tem repercussões. Tem que analisar como é que isso vai ser aqui. Observando, eu dizendo, Bolsonaro aprendeu algo com Guilherme Lasso? Será que Bolsonaro parou e pensou e disse, opa, eu posso começar a disputar essa coisa aí, não é? Essa pauta identitária, eu poderia, de alguma maneira, começar, de alguma maneira, que ele teria que ver, seus publicitários, seus apoiadores, a classe dominante, começar a dizer, olha, amolecem algumas coisas. E talvez, não sei, estou dizendo aqui uma possibilidade. Lá no Chile, também causas nacionais operaram. Primeiro, quanto votou lá no Chile? Bom, nem 50%. Primeira questão, Romo, o voto no Chile é livre, não é um voto obrigatório. E votou menos do que numa eleição presidencial, menos que nas duas eleições presidenciais anteriores, embora essa convenção constitucional terá poderes que o Congresso Nacional, que continua legislando em paralelo, não terá. E mais, o ano que vem, nós temos eleições presidenciais no Chile.
Então, essa Constituinte estará, finalmente, revogando a Constituição de Pinochet numa situação de disputa presidencial. Que aqui nós tivemos algumas características. Primeiro, qual foi a grande expressão eleitoral que pegou todo mundo de surpresa? Eu falei com os meus amigos chilenos, falei com Orlando Caputo, com Graciela Galardi, com muita gente. Ligava, falava, discutia, e todos eles, de origem de esquerda, quer dizer, marxistas, comunistas, de todos esses tipos, falei com 5 ou 6 camaradas, ficaram surpresos com o fato de que a maior bancada eleita lá no Chile foram dos independentes. Eles tiveram, sozinhos, 48 deputados dos 155 que conformam a Convenção Constitucional.